A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos o estudo bíblico sobre o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Amém? Eu desejo para todos um Feliz Natal, né? O Natal, no dia 25 de dezembro, foi instituído como a comemoração do dia do nascimento de Cristo, nosso Salvador, né? Apesar de nós sabermos que não há informações a data exata, né, que o nosso Senhor Jesus nasceu. Mas para nós cristãos, né, devemos sim comemorar esse dia para lembrar, né, da vinda do nosso Senhor Jesus aqui na Terra como nosso Salvador, né? Ele nasceu como homem para poder salvar a nós, né, a humanidade, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, né, amados? Então vamos com carinho especial pela essa data de hoje, apesar de não ser a data exata, né? Não temos a certeza qual foi a data que o Senhor Jesus nasceu. Sabemos que não foi em dezembro, né? Mas mesmo assim é importante estarmos comemorando, né, a existência do nosso Senhor Jesus aqui na Terra como homem, por ele ter vindo para o quê? Para salvar, como nosso Salvador, nosso Redentor. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, pelo esse dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada pelo seu imenso amor. Aceita, Senhor, esses momentos que nós dedicamos a aprender a sua palavra. Aceita, Senhor, esses breves momentos e que esses breves momentos sejam para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Abençoa cada um de nós, Senhor, com entendimento, sabedoria, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos cada dia mais entender a sua vontade e a sua palavra. E, Senhor, muito, muito obrigada por tudo. Que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então vamos lá para o primeiro versículo do dia. Lucas, capítulo 1, versículo 26, vai nos dizer assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então vamos lá aos poucos, no versículo 26 novamente. Nós vimos no estudo anterior o anúncio do nascimento de quem? De João Batista, né? João Batista, o que batizava, né? E o Senhor, né, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, foi até a casa de Zacarias e Isabel, né, e falou, perdão, não foi a casa deles. Zacarias foi ao templo, né, fazer o seu trabalho sacerdotal, e lá ele viu o anjo do Senhor que disse a ele, né, que a esposa dele iria ter um filho. E ele duvidou das palavras do anjo, né, porque a sua mulher, Isabel, já estava avançada em idade e ela era estéril, né? E aí o que aconteceu? Ele ficou mudo, né? E aí o anjo Gabriel, no sexto mês, quando Isabel já estava grávida de 6 meses à espera do filho João, que eles deveriam colocar o nome de João, né? O anjo Gabriel foi até a cidade da Galiléia chamada Nazaré, né? E falou com Maria, né? Versículo 27 vai dizer:
uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi. O que isso quer dizer? Que José, que tinha um contrato de casamento com Maria, ele era descendente de Davi, né? Ele era da descendência de Davi, né? Da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, certo? Versículo 28. E, entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada. Tá aqui, tá certo. Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, né? Então, aqui o anjo estava cumprimentando Maria, né? Com um cumprimento, assim, muito bom, que ela era agraciada, ela estava o quê? Ela tinha graça, né? Ela era agraciada, né, por Deus. O Senhor é contigo, né? Bendita és tu entre as mulheres. Então, ela pode-se dizer que, dentre todas as mulheres que já existiu, é a mulher que teve o maior privilégio, né? Que ela teve o privilégio de ter o Senhor Jesus, o nosso Salvador, a chamando de mãe, né? Versículo 29. E vendo-o, versículo 29, e vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta, né? Então ela não entendeu que saudação era aquela que o anjo havia dado a ela. Salve agraciada, Deus é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então ela estava assim sem entender o porquê, o motivo do anjo falar assim com ela, chamá-la desta forma. E aí o versículo 30 vai nos dizer: disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, né? Então, Deus teve graça, né? A Maria, a atitude dela, a vida de Maria, né? Deus achou graça, né? De Maria diante dos olhos do Senhor, né? Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Ela não devia temer, né? Temer o anjo, a vinda do anjo até onde ela estava. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então ali o anjo estava anunciando, né, a Maria que ela ia dar à luz a um filho e que ela deveria colocar o nome do filho de Jesus, né? Nós vimos lá no estudo anterior que também Deus instituiu que o nome do filho de Isabel e Zacarias deveria ser João, né? E aqui o anjo Gabriel falando, né, que ela deveria colocar o nome de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, né, deixo para vocês indicação ao nosso estudo bíblico no livro de Mateus, né, vai nos dizer: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então, é anunciado a Maria, né, que ela teria um filho e que deveria colocar o nome de Jesus. E José porá nele o nome de Jesus, pois Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Continuando, depois eu vou voltando, amados, depois aos poucos eu vou voltando quando faltar algum elemento aqui que eu acabo esquecendo, né? Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Eu não esqueci de botar o final. Lhe dará o trono de Davi, seu pai, né? Ali ficou só seu, né? Seu pai. Então, aqui tem dois elementos, que o Senhor Jesus seria chamado de Filho do Deus Altíssimo, né? Filho de Deus, né? E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, né? Então, que o Senhor Jesus viria o quê? Da descendência de Davi, né? Davi, seu pai, né?
mas nós sabemos que o Senhor Jesus é fruto, né, do Espírito Santo com Maria. Mas não vamos nos atentar a isto neste estudo, acredito eu. Talvez até o final a gente vai ver. Versículo 33 diz: E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Então, profetizando o anjo, declarando, né, que o filho de Maria, que estaria para vir, né, entre Maria e o Espírito Santo, ele reinará para o quê? Eternamente, eternamente. O seu reino não vai ter fim. Vamos lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que vai nos dizer assim: Quando teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Amados, essa passagem é a mensagem que Natã entrega para Davi, né? A mensagem de Deus entregue através do profeta Natã para o rei Davi. O rei Davi chegou a um determinado momento, falando com as minhas palavras e de forma muito resumida, o rei Davi, ele, como posso dizer, ele se incomodou, né, de ele estar morando já num palácio, né, com as suas riquezas, numa casa um local bem construído, quando a arca da aliança do Senhor, as coisas do Senhor estavam ainda dentro de uma tenda. E ele incomodou-se a respeito disto, né? Com as minhas palavras eu estou falando resumidamente. Mas quem quiser, leia em 2 Samuel, capítulo 6, se eu não me engano, um pouquinho antes desses versículos, lá, 2 Samuel 7, 2 Samuel 6, vocês vão ver que o rei Davi sentiu o desejo no coração de fazer um templo dedicado a Deus, né? E aí, em primeiro momento, ele perguntou ao profeta Natã, falando dos planos dele de levantar um templo para Deus. O profeta Natã: vá, faça, Deus é contigo. Mas depois Deus falou à noite, né, para o profeta Natã, para falar com Davi que não seria ele a quem levantaria um templo para Deus, né? Então Deus entrega uma mensagem ao profeta Natã para ser entregue ao rei Davi, em que o Senhor fala que não era Davi quem tinha a missão de levantar um templo para ele, né? Deus escolheu Davi, o rei Davi, para o quê? Para apacentar as ovelhas de Israel. Assim como Davi, na sua mocidade, apacentava ovelhas, né, animais, apacentava as ovelhas de seu pai, Deus o colocou, né, como chefe, como rei, né, do povo para apacentar as ovelhas, as pessoas, o povo de Israel, certo? Então, essa foi a missão dada por Deus para o rei Davi. Deus não pediu ao rei Davi que fizesse um templo para ele, né? E aí a mensagem foi: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, quer dizer, quando ele falecesse, né? Então farei levantar depois de ti a tua semente. Então, depois que Davi descesse à sepultura, o Senhor ia fazer o quê? Depois de ti a tua semente. Então, o Senhor ia levantar o quê? Os descendentes, né, do rei Davi, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino, né? Então, o Senhor ia estabelecer o reino dos herdeiros, né, da descendência de Davi. No versículo 13 vai nos dizer: Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu vou passar um pouco mais adiante, lá em João, mas já falando basicamente aqui nesse versículo, nós sabemos o quê, né? Acredito que você saiba um pouco, né, da história do Antigo Testamento. Nós sabemos que um templo foi levantado para Deus. Quem levantou esse templo? Rei Salomão, filho do rei Davi. Tanto que antes, né, de ir à sepultura e deixar o reinado para seu filho Salomão, o rei Davi, né, preparou muitas coisas, muitos materiais para a construção do templo. E o rei Salomão concretizou
né, o desejo de seu pai e fez um templo para Deus, chamado Templo de Salomão, o templo dedicado a Deus, feito pelo rei Salomão. Só que aqui nós podemos pensar que essa mensagem está falando única e exclusivamente do rei Salomão. Por quê? Este edificará uma casa ao meu nome. Eu confirmarei o trono do seu reino para sempre, né? Então o rei Salomão, sim, ele edificou o quê? Ele levantou um templo para Deus. Mas esse templo existe hoje? Não, né, amados? Aqui no Brasil existe um local com este nome, mas não, este não é o templo feito pelo rei Salomão. E confirmarei o trono do seu reino para sempre, né? Então, esse para sempre, tanto aqui no versículo 33, Lucas 1, 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Então, amados, aqui fala sobre uma eternidade, um reino eterno, né? O rei Salomão está vivo hoje? Não. Ele desceu também à sepultura como um humano, né? Desceu à sepultura e outros reis reinaram depois dele. Então, será que essa passagem está falando única e exclusivamente sobre Salomão? Então, vamos continuar. Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Novamente falando sobre essa eternidade, para sempre, né? Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 7, vai nos dizer: do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, amados, essa mensagem que vimos lá em 2 Samuel de Davi, de Natã para Davi, né, fala que depois da morte de Davi seria escolhido, né, um dos filhos dele, um descendente, para reinar, e o reino dele será o quê? Forte. Será esse escolhido que construirá o templo de Deus, e Deus fará que os seus descendentes governem para sempre. E os seguidores de Jesus, quando ele voltar, né? Aqui estou falando da segunda vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Os seguidores de Jesus, quando ele voltar, vão governar e comandar a terra junto com o nosso Senhor Jesus. O versículo 16 fala sobre os descendentes e que o reinado de dos descendentes de Davi durará para sempre e a descendência real nunca acabará, né? E aqui em Isaías 9, ele será descendente do rei Davi. Seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito. Desde o começo e para todo sempre fará com que tudo isso aconteça. Estou lendo agora na Nova Tradução na linguagem de hoje. Né? Então, amados, aqui está falando sobre um reinado eterno, como eu falei. Então, vamos lá em João capítulo 2, versículos 19 a 22, na Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz: Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Então, amados, esse reino eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Será chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, né? Então é importante nós nos atentarmos a isto, amados. Por quê? Porque as escrituras sagradas, o Antigo Testamento, apontam diretamente para Jesus Cristo, né? Aqueles que são mais, como posso dizer, que precisam de elementos maiores para comprovar a sua fé,
por assim dizer, buscando no Antigo Testamento para entender quem é o Senhor Jesus, tem que se atentar a essa descendência, a essa profecia, apontando diretamente para o Senhor Jesus. Nós vimos lá em 2 Samuel falando que o quê? Que aquele descendente edificaria um templo, a casa de Deus, né? A casa para Deus. E o nosso Senhor Jesus fala em João 2, João 2, né, 19, derrubem este templo. Então, este templo não é que nem aquele templo feito pelo rei Salomão, feito com mãos humanas, construído com materiais de construção, por assim dizer, né, aquela madeira do cedro do Líbano, não. Ele estava falando a respeito do seu próprio corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus estava falando, derrubem este corpo. Então, quando aqueles judeus que rejeitaram o nosso Senhor Jesus, o entregaram para ser preso e morto, né? Falando com as nossas palavras, né? Derrubem este templo. Então, derrubaram o corpo do nosso Senhor Jesus para que ele fosse o quê? Que ele descesse à sepultura, certo? E com ele descendo à sepultura, derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E depois que o Senhor Jesus morreu e passou-se 3 dias, o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então, derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. Então, a partir do nosso Senhor Jesus, que ele foi assunto aos céus e enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, o nosso corpo, né, esse corpo aqui, ele se tornou o templo do Espírito Santo, a casa, a morada de Deus entre os seres humanos. Então, Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas, nem sobre a arca da aliança, como era no Antigo Testamento, na tenda sagrada ou no templo em cima da arca da aliança, no lugar santíssimo. Mas agora ele mora o quê? Dentro de nós, né? Dentro de nós, né? Como o templo do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus edificou, né? Ele edificou um templo. Ele permitiu que nós, seres humanos, né? Nós sejamos o templo de Deus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados e transferiu para nós o quê? A sua justiça, o seu Santo Espírito. Porque quando o Senhor subiu, ele falou para Maria, né, para não segurar a ele, porque ele ainda tinha que ir. E quando ele foi, ele enviou quem? O Consolador, que é o Espírito Santo, para o quê? Para nós. Porque se nós ficássemos vazios, minhas palavras, né? Entendam, por favor, devemos desanimar. Se nós ficássemos vazios, nós não conseguiríamos aguentar lutas, perseguições, tribulações e continuarmos sozinhos, né, no caminho que devemos buscar. O primeiro homem e a primeira mulher, né, o primeiro homem, Adão, ele pecou e assim o pecado entrou no mundo e também a nossa condenação, porque Romanos 3:23, né, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, né? E Romanos 6:23, se eu não me engano, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, algo assim, não tenho certeza. Depois vocês leiam, Romanos 3:23, 6:23. Então, Deus, o Senhor Jesus, né? Ele nos salva, ele nos limpa. E para não ficarmos só, né, vazios, o Senhor Jesus nos envia o Espírito Santo, quem nos ajuda renova as nossas forças no momento de fraqueza, direciona nossos passos na hora das dúvidas, certo? E nos ajuda a continuarmos firmes no Senhor. Amém? Consolador. Amém? Então, eu creio, tomara que eu tenha sido mais claro possível. Continuando, verso 34 vai nos dizer o quê?
E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? Quem é crente, né, entende muito bem o que quer dizer conheço, né? O verbo conhecer denota ter intimidade para a prática do coito. Vou falar assim, do coito. E então Maria perguntou ao anjo: Anjo, como vai ser isso? Como eu vou dar à luz um filho se eu não conheço varão, né? Então ela era o quê? Ela era virgem, né? Então ela perguntando ao anjo: Como eu posso ter um filho se eu ainda não conheci varão? Sendo que ela já tinha um contrato de casamento para se casar, né? Para estar com José. O casamento não é como os dias atuais, né? Que você vai para o casamento e lá tem o civil, né? Que normalmente é alguns dias antes do casamento religioso, e depois tem o casamento na igreja, e depois do casamento os noivos, os pombinhos vão juntos, né? Para a lua de mel. Não. Antigamente firmava entre as famílias, né? Muito provavelmente as famílias, um contrato de casamento. E aí depois, mas já era como se era praticamente casados já. Mas ainda não tinham ido morar juntos. Vamos falar assim com as minhas palavras. E aí ela perguntou ao anjo: como se fará isso, que não conheço o varão? Versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Né? Então o Espírito Santo desceria sobre Maria e ela ficaria grávida do Senhor Jesus. E ele seria chamado de quê? Filho de Deus. Versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, né? Então aqui o anjo Gabriel contando para Maria, que ela não sabia, né? Que Isabel estava grávida à espera de João, né? E isso ele contou para Maria, né? Era um milagre, Deus tinha realizado um milagre. Nós vemos também este milagre para mulheres estéril, né? Sara com Abraão, Ana com Eucana, né? Quem mais? Tinha aquele casal que cuidava do profeta Eliseu, Sunamita, acho que é a mulher Sunamita. Qual mais? Deixa aqui nos comentários se você relembra mais alguma. Eu não estou lembrando agora. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível, né? Então, ali o anjo estava confirmando a Maria que, assim como as palavras dele disse que ela iria ficar grávida e dar à luz um filho e porá, né? Ter que colocar o nome de Jesus, ele confirmando, para Deus nada é impossível, até mesmo uma mulher estéril, avançada em idade, como a prima de Maria Isabel, né? Então, Maria tinha um exemplo próximo de uma mulher que não tinha filho porque era estéril, e Deus tinha realizado o milagre, né? Lá em Gênesis 18:14, eu acho que eu botei aqui, fala, né, sobre Sara e Abraão. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18:14, né? Então Deus promete a Abraão um filho através de sua esposa Sara, que era da idade de 90 anos. Abraão tinha 100, né? É isso, né? Abraão 100, Sara 90, né? Infértil e muito avançada em idade. Sara, será que para o Senhor alguma coisa impossível? Não, né? Glória a Deus. Último versículo para fecharmos, Lucas 1:38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua
palavra, e o anjo ausentou-se, né? Ausentou-se dela, não botei o dela, né? Ausentou-se dela. Então ali Maria o quê? Ela foi obediente, né? Ela obedeceu ao anjo. Ela diz: se cumpra em mim a tua palavra. Ela não olhou para a sociedade, ela não olhou para o que as pessoas iam dizer a respeito dela, né? Ela creu no Senhor e foi obediente. Faça-se a tua vontade. Érica. Amém, amados? E é isto, amados. Então, nós vimos hoje o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Através de Maria e da presença de Deus sobre Maria, né? Do Espírito Santo. Vocês gostaram do estudo? Deixem sempre aqui os comentários de vocês, qualquer dúvidas, críticas positivas, negativas, mas que agreguem, né, valor para o crescimento espiritual, não só meu, mas de todos nós. E, novamente, um Feliz Natal para todos e não esqueçam a importância da data de hoje. Que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Até o próximo estudo. Bye!